De leigo para leigo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Que Jesus Cresça. Momento preparando-se para a missa. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1 e versículos de 4 a 10. Início do livro do profeta Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes de Anatote, da tribo de Benjamim. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo: Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Disse-me o Senhor: Não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dizer, dirás. Não tenhas medo deles, pois estou contigo para defender-te, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e disse-me: Eis que ponho minhas palavras em tua boca. Eu te construí hoje sobre os povos e reinos com poder para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Palavra do Senhor. Na primeira leitura, somos conduzidos a refletir sobre a vocação de Jeremias. Jeremias está tranquilo na sua casa, com sua família, no serviço, no trabalho, e ele recebe o chamado de Deus para ser seu mensageiro, para ser profeta no meio do povo e anunciar a sua mensagem. Mas o fato, irmãos, é que Jeremias se encontra incapaz de fazer esse serviço. Ele não vê que ele tem o potencial mesmo no meio das suas fragilidades e de ser uma pessoa muito jovem. Que ele tem capacidade e potencial para levar a mensagem de Deus ao povo. Irmãos, quantas vezes nós dizemos não, respondemos não para o chamado de Deus na comunidade, quando somos convidados a fazer um serviço na sua igreja? E quantas vezes dizemos não para Deus, porque nós nos sentimos incapazes de levar essa sua mensagem ao povo, por meio das pequenas obras até mesmo. Às vezes nós damos muitas desculpas: não posso por causa daquilo, eu não posso porque eu vou fazer isso, eu não posso. Damos inúmeras desculpas. Irmãos, o profeta recebe o chamado e responde sim a Deus. E o Senhor é que nos capacita, Ele é que nos conduz. Mesmo que eu não tenha formação nenhuma, mas basta que eu estabeleça contato com Deus por meio da oração. Basta que eu seja uma pessoa de oração, ou me entregue à oração a partir daquele momento do chamado. Deus nos capacita, envia o seu Espírito, e para falar Ele nos dá palavras sábias por meio do seu Espírito. Ele nos conduz. E quando você pensa que você não tinha jeito para falar, que não sabia falar, você transmitiu ao povo, às pessoas, aos seus irmãos, à comunidade, uma mensagem maravilhosa, que todos saíram motivados a servir a Deus, a ser mais um anunciador dessa palavra, dessa mensagem de Deus. Assim, Jeremias respondeu. Mesmo se reconhecendo ilimitado, incapaz de saber falar e muito jovem, ele estabeleceu o diálogo com Deus, entrou em oração com Deus, cultivou sua vida de oração a partir daquele momento do convite, e Deus o capacitou. E Jeremias se tornou um grande profeta, anunciador da paz e da justiça no meio do povo de Israel. Pensemos na nossa vocação, pensemos no nosso chamado.
Quantas vezes nós fomos chamados para servir na comunidade e nós demos inúmeras desculpas para não assumir? Pensemos nas nossas atitudes. O que eu estou respondendo para Deus? Eu estou sendo sincero comigo mesmo? Porque Deus vê e conhece, vê tudo e conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades. Irmãos, e tem mais um elemento. Se a gente quer servir a Deus, a gente tem que estar disposto a entregar a própria vida. E Jeremias teve consciência disso porque o Senhor deixou bem claro. Eu vou te enviar para destruir e construir, para expandir e destruir, para extinguir, para extirpar e destruir, devastar e derrubar, mas também você vai construir e vai plantar. Assim é a nossa missão. Dessa forma, nós assumimos uma missão cheia de riscos, onde nós, entregando a nossa própria vida, nós corremos o risco de sermos atingidos pelo mal, mas amparados pelo Senhor, por Deus. Ele nos protege na missão. Não tenhamos medo de dizer sim. Se lançar à obra de Deus e servir a sua comunidade. Servir a nossa comunidade. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre. Porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse. Desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as vossas maravilhas. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça. Minha boca anunciará vossa justiça.
O Evangelho é tirado de Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as sementes ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. No Evangelho de Mateus, vemos que Jesus está em casa. Quem sabe Jesus está descansando depois de um dia cansativo de evangelização junto com seus apóstolos. E Jesus se retira para as margens do mar da Galileia, para, quem sabe, refazer as energias, fortalecer-se na contemplação da natureza, descansar e preparar-se para mais uma jornada. E com certeza também para o seu momento de intimidade com Deus. Jesus se retira para a oração, refazer as suas forças, fortalecer o seu espírito. E o fato é que Jesus ele é surpreendido por uma grande multidão de pessoas que tem sede de escutá-lo. E Jesus, conhecendo o coração de cada uma e as suas necessidades, e como um grande conhecedor da agricultura e como agricultor do Pai, ele conta algumas parábolas, e uma delas é a do semeador, a que nos é proposta para a reflexão. E Jesus fala que o semeador, ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E aí vieram os pássaros e comeram. Destruiu a semente, não presta mais para nada, né? E a outra parte da semente, enquanto semeava, caiu no terreno pedregoso. Uma semente que cai num terreno pedregoso e só tem sol quente, ela pode até nascer com um pouco de chuva, um pouco de molhado. Mas, se não cuidar, o mato ao redor pode destruir, pode matar. E aí, sem água, o sol quente vem, queima e pronto. Foi o que aconteceu com essa semente que caiu no terreno pedregoso. O sol queimou e destruiu. Outra parte da semente caiu no meio dos espinhos. Estas veio outros galhos de ervas e mato e sufocaram a semente. E Jesus fala que os espinhos cresceram em volta e a sufocou e matou. Então, essa planta também não teve, essa semente também não teve sucesso. Até germinou e cresceu, mas depois desistiu da vida. Porque não aguentou as pressões à sua volta pelos espinhos. Mas o fato é que outra parte da semente, graças a Deus, caiu numa terra boa. E que ela rendeu muitos frutos, multiplicou. Irmãos, fica aqui para nós, cada um de nós, pensar na nossa vida de intimidade com Deus, pensar na nossa vocação. Como eu estou respondendo ao chamado de Deus? Eu estou dizendo sim ou dizendo não ao seu chamado para servi-lo? Que tipo de terreno eu estou sendo? Porque podemos perceber que Jesus usa uma metáfora para poder falar
da nossa vida com Deus, da nossa vocação de profeta com Deus. E o semeador é o próprio Deus. O semeador é Jesus. O semeador é todo aquele que diz sim ao chamado de Deus para profetizar, para evangelizar no meio do seu povo. Este é o semeador. Porque Deus chama a pessoa para ser o seu porta-voz no meio das pessoas, no meio do povo. Então, ele é o semeador. Deus, na pessoa dos profetas, dos apóstolos, na sua pessoa, na nossa pessoa, que recebendo o chamado de Deus, anuncia a sua palavra. A palavra, a semente é a palavra. A palavra de Deus que nós procuramos anunciar. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, nós vivemos o primeiro mandamento, como diz Jesus, o mandamento dos mandamentos, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu sou terra boa, a terra boa é aquela que acolhe a palavra, o coração, a nossa vida. A terra o terreno é a nossa vida, é o nosso coração, que acolhe a palavra de Deus e sai a anunciar com nossos gestos, com nossos bons exemplos, com nossas palavras de amor, de ternura, de carinho, com nossas palavras que levam o próximo a ser uma criatura diferente, a se comportar diferente diante de grandes desafios de convivências encontradas. A palavra de Deus tem o poder de nos modelar quando nós nos deixamos modelar por Deus. Assim como o profeta Jeremias foi capacitado e modelado pelo Senhor para lhe anunciar uma vez que ele se sentia incapaz, Deus também nos capacita e nos modela para ser seu microfone anunciadores da sua mensagem, para ser esse terreno bom, acolhedor da sua palavra. Sejamos em meio a vários terrenos que às vezes nós nos comportamos porque nós somos seres limitados, infelizmente, mesmo diante dos nossos esforços para sermos diferentes, para sermos parecidos com Deus, para assumirmos a nossa missão, infelizmente, em alguns momentos nós nos comportamos como um terreno pedregoso, como um terreno cheio de espinho. Às vezes nós desanimamos, ficamos entristecidos e às vezes desanimamos, desistimos até do nosso serviço em comunidade. E aquele Deus nos chamou. Mesmo diante desses desafios, de muitas vezes nos comportar, sermos terrenos variados, temos que ter sempre em mente que nós devemos ser terra boa. E sendo terra boa, nós vamos semear boa semente. E essa boa semente é a paz, o amor, a justiça, a misericórdia. Sendo tudo isso com nossos irmãos, ele vai ser mais um outro que vai sentir essa bondade de Deus por meio do seu gesto, por meio de suas palavras, por meio do seu ser. Ele vai se sentir atraído por esse ser de Deus em você e vai querer ser diferente. E esta é a semente que se multiplica, que dá 100, como Jesus falou, dá 100 por 1, 100 de 60, 100, 60 e 30 frutos por semente. A semente se multiplica. A semente do amor se multiplica quando eu semeio o amor. A semente da paz se multiplica quando eu semeio a paz. Quando eu faço o contrário, eu semeio também coisas contrárias. Que tipo de terreno eu quero ser? Terra boa? Terreno pedregoso? Terreno cheio de espinhos? Ou o terreno, a semente que caiu à beira do caminho? Ou eu quero ser terra boa para colher essa semente que caiu na terra boa, para colher essa semente que é a palavra de Deus e sair a anunciar? Fica para nós a reflexão pessoal, para cada um de nós pensar na nossa vida interior, a nossa vida espiritual com Deus. Que tipo de profeta eu estou sendo? Como anda a minha vida de chamado, a minha vida vocacional
de anúncio da palavra do Senhor. Como eu estou anunciando Deus em minha vida para os irmãos.